Oi, gente, tudo bom? Então, hoje nós temos mais uma live começando. Vou botar aqui o fone. Vamos ver aqui se. Ó, já começou a entrar o pessoal. Então, hoje, gente, aconteceu muitas dúvidas ahn, sobre esquadrias que o pessoal tem, o pessoal que está construindo. Eu vou dar aqui uma breve introdução, logo, logo eu chamo o nosso convidado. O pessoal tem muitas dúvidas sobre esquadrias, tipo usar madeira, né, ou quer usar alumínio, ou quer usar o que for. E nós hoje temos, né, as esquadrias de PVC. Ó, tem muita gente entrando. Então hoje nós temos essas esquadrias de PVC e muita gente tem dúvidas sobre esse produto, sobre esse material. Então eu achei interessante convidar a Base Esquadrias de PVC para falar sobre o assunto. E o convidado é o Fábio, que ele é um dos donos, ele é o diretor comercial. A Base Esquadria é uma empresa muito grande, ela atende todo o Brasil. Então eu achei que seria legal eu fazer algumas perguntas que vocês, oi gente, que vocês têm feito para mim. E aí eu passar para ele, que entende muito desse assunto, ele é o técnico, e aí ele poder então explanar e explicar da melhor forma. Essa live, tô aqui falando um pouquinho para entrar mais gente, para dar tempo para a gente começar com um público maior. E esse vídeo, essa live vai ficar salva daí no meu feed, tá? No IGTV. Então quem não conseguir assistir vai ficar gravado. Tá entrando bastante gente. E a Base já é uma parceira minha, eu já trabalho com eles e só sucesso. Então, o Fábio me pede aqui nos comentários para entrar e daí eu te convido. Deixa eu ver se tem aqui. Aqui, ó. Acho que deu. Agora eu solicitei, eu acho que tem que aceitar. Oi, Fábio, tudo bom? Oi, Fabiana, tudo bem? Tudo. Tô me ajeitando aqui Então, para ficar melhor aqui no foco aqui. Eu acho que ficou legal agora. então tá, então te apresenta, né? A empresa para as pessoas que estão assistindo, que aqui tem bastante gente de várias partes do Brasil que segue o perfil, meu perfil. Então aí tu pode te apresentar, falar um pouco da empresa, da base, e depois a gente começa as perguntas. Perfeito. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, né? Eu acho que é uma ótima oportunidade para a gente poder falar um pouco mais das esquadrias de PVC, que apesar de ser um produto que há muito tempo está no mercado, para muitas pessoas ainda é um pouco desconhecido e existem algumas místicas, algumas dúvidas, né? Que eu acho que vai ser bem legal essa oportunidade para a gente poder Sim, tem conversar algumas assim e objeções, né? As pessoas têm um pouco de medo é, em algumas na questões, então verdade, achei legal aqui já para esclarecer. um pouco mais. Tá travando, gurias. Acho que Alô? eu acho que a internet. Travou? Tá, voltou. Uhum. Tra... Voltou? Tá legal. Tinha dado Então, uma assim, eu acho que travada aqui. Agora o voltou. problema maior é a falta de informação, talvez, né? Então, as pessoas têm pouca informação e daí é difícil tu fazer um conceito sobre uma coisa que tu não conheças, né? Então, acho que isso é o que é o legal, que a gente pode debater essas dúvidas. Eu acho que. Tá, voltou. Então, vamos É, começar. Vou perguntar aqui. Quais são, tipo, as tá, principais. desculpa só, é o meu vídeo que está cortando, eu tô com internet cheia aqui, não é o meu que está Eu travando, tu acho que achas? é gente. ge- Gente, escrevam aqui, pedir pro pessoal escrever. Escrevam aqui se sou eu ou se é o Fábio que tá travando. Pra mim tá trancando um pouco, às vezes tu tranca. Mas não sei se é Tá, impressão minha. tá. Eu vou me apresentar Se alguém rapidamente, puder apresentar um pouquinho. escrever. É. Eu vou me apresentar então rapidamente, assim, falar um pouquinho da empresa, só para as pessoas entenderem quem nós somos e o que nós fazemos, né? Então, meu nome é Fábio Souza, eu sou um dos sócios da Base PVC. A Base é uma empresa fabricante de perfis de PVC, né? Então, nós temos alguns segmentos de atuação. Nós temos uma linha que fabrica perfis para fabricação de esquadrias,
nós temos uma linha de rodapés de PVC, nós temos uma outra linha que é para fazer, que é para um sistema construtivo, para construir casas de PVC com concreto, e nós vamos lançar a partir de março as portas internas de PVC, né? E então, além de fabricar os perfis de PVC para esquadrias, nós também temos uma fábrica de esquadrias. Então, a Base é uma empresa completamente verticalizada, que ela transforma resina de PVC em esquadrias prontas instaladas na casa do cliente, né? Então, nós somos responsáveis por todo o processo. Então, com isso, a gente pode dar uma garantia total do que o cliente vai receber, né? Porque todo o processo passa pelas nossas mãos. E é uma empresa aqui do Sul, né? Sim, a Brasa é uma empresa, aqui gaúcha, é uma empresa gaúcha, né? 100% nacional. E a Base tem 11 anos de existência, mas a nossa convivência nesse mundo do PVC é bem anterior a isso, né? São muitos anos de convivência. Antes de ter o meu próprio negócio, a minha vida inteira profissional, praticamente eu trabalhei com esquadrias de PVC, desde lá dos idos dos anos 80, quando elas surgiram no Brasil. Então eu tive a possibilidade de acompanhar toda a evolução desse produto, né? Todo o processo. Todo o processo, assim, todos os acertos e erros que ocorreram nesse período, né? Porque é uma coisa muito interessante, as esquadrias de PVC elas surgiram na Alemanha, em 1959. E o objetivo da esquadria de PVC na Alemanha era para suprir uma necessidade deles. Como a Alemanha vinha de um pós-guerra e o país tinha sido bastante dizimado, então eles tinham problemas de matérias-primas, não tinha mais madeira, o alumínio era uma matéria-prima muito cara, e eles precisavam de uma solução de esquadrias que atendesse 4 requisitos básicos, né? Ela precisaria ter uma vida útil longa, ela precisaria ter uma baixa manutenção, Sim. Um ótimo desempenho termoacústico, principalmente térmico, porque é um país muito frio, e ela precisava ter uma perfeita estanqueidade, por causa da neve, né, principalmente. Sim, então, água. E tudo isso, né, associado a um baixo custo, porque o país estava empobrecido. Então, o PVC surgiu para suprir todas essas lacunas. Um produto de excelente qualidade, porém com um preço acessível às pessoas, né? Esse seria o termo correto. E no Brasil, as esquadrias de PVC começaram em 1983, com uma empresa gaúcha, aqui de São Leopoldo, né, uma empresa chamada Irmãos Petrol, que foi pioneira na extrusão de perfis de PVC para janelas no Brasil. Essa empresa não existe mais, mas foi a responsável por trazer essa tecnologia para o Brasil, né? Sim, que começou. Exatamente. Foram os primeiros a acreditar. Conheceram no exterior e viram o potencial do produto, né? A Petrol já tinha extrusão de plásticos. A Petrol ela produzia aquelas palhetas de persiana de enrolar. Ah, sei. Né? Desde 1964, 64, né? Que tem muito prédio antigo que tem, né? Que aqueles rolos que ficam em cima da janela e gira. Exatamente. Né? E tem prédios desses com mais de 30 anos tanto as palhetas como as esquadrias ainda continuam em bom estado, né? Então, isso realmente é um atributo do PVC, né? Essa vida longa. Tá. Então, eu vou fazer algumas perguntas aqui que o pessoal chegou me perguntar. Eu abri uma caixinha. Então, qual seria as principais vantagens, então, do PVC em relação a outros materiais? Então, tem o isolamento térmico, o isolamento acústico, que é uma queixa de muita gente, que é o barulho com o exterior, né? Até para quem mora em ruas mais movimentadas, né? De frente para a fachada principal. O barulho é uma coisa que incomoda também. Eu me incomodo também com o barulho na hora de dormir. Então, o que eu sei é que o PVC também permite a gente fazer vidro duplo, né? Sim, então, a gente tem... E ele mais isolante. Então, tu explica agora essa parte mais técnica. Isso, não, é bem legal esse gancho que tu deixaste, que eu vou dizer assim, hoje, justamente para poder proteger o consumidor, né, em relação ao que ele vai receber em termos de qualidade de produto em relação a esquadrias, né? Hoje nós temos um trabalho muito sério, que é o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade no Habitat.
e que é o PBQPH. Para que serve esse programa? Né? Justamente para isso, para proteger o consumidor, para garantir que o consumidor vá receber o desempenho mínimo que ele espera. Então, no Brasil foram criadas algumas normas para proteger justamente normas para proteger o consumidor, e eu vou citar as 3 principais. Nós começamos com uma norma mãe, que é a NBR 15575, que é a norma de desempenho da construção civil. Então, todos os produtos relacionados à construção civil, né, eles têm que atender um nível mínimo de desempenho. Isso é a norma 15575. Essa norma, quando trata na questão de esquadrias em geral, ela remete para uma outra norma, que é a NBR 10821. A 10821 é a norma brasileira de esquadrias, de desempenho de esquadrias. Então, nenhuma dessas normas fala de produto, de material. Elas não especificam se vai ser de alumínio, de madeira, de PVC ou de aço. São normas de desempenho. Não importa do que o produto é feito, mas ele tem que ter um desempenho satisfatório. Tem que atender. Uhum. Exatamente, não importa o material. E a terceira norma, que é exatamente a norma do nosso segmento, é a NBR 16851, que é a norma que trata especificamente de perfis de PVC para a fabricação de esquadrias. Essa norma foi publicada agora no dia 28 de agosto, então é uma norma super recente, né? Porque, para que serve essa norma? Porque, justamente pelo que eu falei ali, não adianta, às vezes a pessoa pensa assim, pô, mas a esquadria de PVC então é tão boa que qualquer esquadrilha de PVC vai ser boa. Não necessariamente. Sim. Né? Não é só pelo fato dela ser de PVC, de aço ou de alumínio que ela vai ser boa ou ruim. Para ela ser boa, ela tem que atender os requisitos normativos. Então, o que eu diria assim? Qual é a coisa mais importante que o consumidor hoje tem que se preocupar? Se o fornecedor que ela está comprando as esquadrias, não importa qual o material, se ele tem os certificados de atendimento às normas vigentes. Isso é uma proteção que o cliente tem em relação a surpresas desagradáveis depois, né? Então, principalmente eu diria... de estanqueidade, eu acho que é o que a pessoa vai observar na verdade, melhor. A norma é muito ampla. A norma ela trata de diversos requisitos, né? Então, por exemplo, assim, uma coisa que o pessoal tem muita preocupação, mudança de cor. Como é que o PVC vai se comportar com o tempo? Vai amarelar. E eu sempre faço uma brincadeira quando as pessoas perguntam para mim, mas o PVC não amarela, né? E eu sempre digo para as pessoas, o PVC é amarela. O PVC é amarela. Por que o PVC usado nas esquadrias não amarela? Porque para fabricar uma janela de PVC, a gente coloca uma série de aditivos à resina de PVC, justamente para que o PVC tenha a performance esperada. Então, por exemplo, para ele não amarelar, nós usamos um protetor anti-UV, que é o dióxido de titânio. E esse dióxido de titânio, para fazer uma analogia, para as pessoas entendam, é o mesmo componente usado em protetor solar. Então, quando a gente vai comprar um protetor solar, por exemplo, e ele tem fator 15, né? E daí a gente vê na prateleira que tem o protetor solar de fator 30. Então, o que muda de um para o outro? A quantidade de titânio. Quanto mais titânio você botar, mais proteção UV você vai ter. Então, deixa eu fazer uma observação. Então, a pessoa, quando ela for contratar um fornecedor, ela tem que, então, questionar. Esse material, ele tem uma proteção UV? Então, é um item que vocês, que estão aqui assistindo, tem que questionar. Porque se o cara disser, pois é, não sei, não tem, não sei, vou ver, talvez não tenha. Porque senão o cara já sabe, né? Não, ele está atendendo tal requisito. Eu diria assim, se a pessoa não quiser se preocupar com a qualidade do que está comprando, basta ela pedir os certificados de atendimento à norma. Daí a pessoa vai ter uma tranquilidade para comprar, né? Porque hoje, como existe norma, todos os produtos que estão no mercado, eles têm uma obrigatoriedade de atendimento à norma, né? A norma, apesar de não ser uma lei, né, ela é protegida pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele traz um valor legal para a norma. Então, uma empresa pode ser demandada por descumprimento à norma, em função de descumprimento ao Código de Defesa do Consumidor. Sim, até porque para quem está construindo uma casa, a parte de esquadrias é um valor significativo. Então, assim, o cara está investindo, né? Então, é o mínimo que tu esteja protegido, porque, na verdade, vai ser um
um prejuízo grande, né? Não, e a pessoa, digamos assim, eles são de outras áreas, né? Médico, advogado, profissionais liberais, etc. Então, às vezes, eles não têm nem tempo, né, de pesquisar ou de ter uma maior informação, né? Então, justamente para isso que vieram as normas, né? Para criar uma Até régua, né? um diferencial, Não, e para o consumidor possa comprar realmente produtos que vão atender à expectativa dele, né? Porque as pessoas não são especialistas, né? Sim, não vai saber. Exatamente. E o legal dessa norma, assim, é que no mercado brasileiro, as esquadrias de PVC começaram a crescer. No Rio Grande do Sul são muito desenvolvidas e no restante do Brasil, de uns 2, 3 anos para cá, o mercado começou a aquecer, né? E com isso houve a entrada no mercado de muitos produtos estrangeiros, né? Inclusive asiáticos e outros. E o que acontece? Esses produtos, não é que eles sejam ruins, mas a maioria desses produtos que chegam para o Brasil de outros países, eles são produtos desenvolvidos para climas frios, não para climas quentes isso. tropicais. Então, porque assim, tem uma incidência maior de sol, né? Muito maior, muito maior. Um período maior, né? Um período maior. Exatamente. Se tu te lembrares, eu falei há pouco da proteção UV, que é o titânio, que é o do protetor solar, né? Digamos assim, ó, fazendo essa mesma analogia, se tu fores numa praia na Europa, tu vai usar um protetor solar 15 e tu vai ficar legal. Pior. Se tu vieres aqui para Garopaba, por exemplo, e ficar 2, 3 horas no sol protetor 15, tu vai torrar. Sim. Então é exatamente essa a diferença, né? Então a norma como é uma norma brasileira, as exigências dela são para o nosso mercado brasileiro. Tá, sim. Tá, então vou perguntar. Uma coisa que as pessoas perguntam. Se esse material PVC, ele é um material. A gente já falou sobre isso, né? Porque não faz muito sentido, mas as pessoas perguntam se ele é um material seguro, né? Que na verdade nada hoje em dia é seguro. Se o cara quer entrar, ele entra numa porta de madeira, de ferro, de que for, né? Mas fala um pouco sobre isso, por exemplo, assim, o sistema de ferragens utilizado nas esquadrias de PVC é um sistema europeu. Então, é um sistema usado há 30 anos na Europa ou até mais, né? São sistemas modernos de travamento em múltiplos pontos, todo ele pensado na questão de funcionamento e segurança da Europa, né? E os fornecedores hoje que atendem o mercado brasileiro de acessórios, de componentes, são fornecedores europeus. E nós temos alguns brasileiros que produzem aqui, mas usando também a tecnologia europeia. Então, o que eu posso dizer assim? Em termos de ferragem, é o que existe de melhor na Europa, né? São ferragens especiais para esquadrias de PVC, não são adaptadas de outros materiais. E quanto à questão, por exemplo, assim, segurança, arrombamento, tudo, né? Eu sempre gosto de comentar se houver oportunidade e tempo, então, assim, é quase que impossível, né, combater vandalismo e arrombamentos, etc. Então, mas eu diria que elas têm a mesma segurança, então, sim, seria a mesma coisa. Dos demais produtos. Exatamente, né? Com ferragens mais modernas, isso sim. Em termos de desempenho, as ferragens mais modernas vão trazer o benefício. Entrando nessa questão de ferragem, né, e o material em si, como que é a instalação? É tipo, qualquer instalação, vou pegar o rapaz aqui da obra, o marceneiro, sei lá, ele vai instalar para mim ou não, se é uma mão de obra qualificada, questão técnica. Eu te diria assim, nós temos na empresa desenvolvido alguns manuais, né? E eu sempre digo assim, nós como fábrica, nós só temos controle de 50% do processo, né? Que é a parte de fabricação do produto. 25% vem da correta especificação do produto pelo vendedor, pelo representante, pelo distribuidor, né? E pela correta medição da esquadria, porque nós sabemos que muitas esquadrias sob medida. Então, 25% seria especificação correta e medição, 50% da fábrica e 25% do responsável é instalação e pós-venda. Porque o melhor produto do mundo, se ele for mal especificado ou mal instalado, ele também não vai trazer a satisfação que o cliente espera, né? Então,
Nós, por exemplo, nós temos toda uma equipe treinada que o nosso trabalho na obra começa muito antes da chegada da janela. Sim, Quando nós fechamos um contrato com o cliente, vai uma equipe técnica nossa visitar a obra e leva todo um manual de preparação de vãos com todos os procedimentos e cuidados que o cliente tem que ter para receber a esquadria, né? porque A o hora da vão entrada. para porque o É, vão de porta de uma esquadria sim. de madeira é diferente de uma Sim. esquadria de PVC. Então, É, tipo, eu sei porque eu fiz uma casa que tá tudo espera, os vãos, tipo, era 80, o vão era 86 para sim, madeira. E o sim. cliente comprou tudo PVC, teve que mexer em todas as É, aberturas. Então, já tinha que é, prever antes isso, né? sim. Então, Isso, a pessoa, por isso que existe um projeto e as pessoas têm que entender isso, que o projeto é o planejamento, que vai fazer você ter exatamente, menos trabalho e fazer as exatamente. coisas É, acontecerem de uma forma fluida, sem problemas isso nesse aí. decorrer, É, que é retrabalho, é menos, custo, né? menos trabalho e mais satisfação, né? Porque quando a gente começa a alterar o projeto no meio da obra, sempre vai se perder alguma coisa, né? Então, isso que tu falaste é muito importante, essa questão da. Por exemplo, se a pessoa já tem ideia de usar esquadrias de PVC, quanto antes ela levar essa informação para o arquiteto dela, né, ou para o construtor, ou para o engenheiro que está acompanhando a obra, porque existe toda uma questão de preparação dos vãos. A esquadria de PVC é instalada com vãos prontos. O que significa isso? Os vãos vão estar requadrados, todos já bonitinhos com cimento, eles vão ter uma demão de tinta ou de selador, eles vão estar com as pedras, pingadeiras e soleiras instaladas, né? Então, a janela vai entrar na obra, ou as portas, já com a obra numa fase muito adiantada. E a gente trabalha com folgas muito pequenas, então tem que ser tudo perfeito, né? E por isso a gente faz esse trabalho de pré-instalação, né? Para que quando chegar no momento, tudo ocorra de uma maneira bem fluida e tranquila, né? Sim. E uma outra questão que é importante é que as janelas de PVC, a gente pode ter as persianas, né? Pode ter mosquiteiro, né? Pode ser Sim, também com sim. Automati... automação. Pode. Automação, Isso então aí. também essas esperas já devem estar lá. Eu acho que também tem um recorte especial também para caixa de persiana, né? Eu acho É, embutida na, na na, parede, na, não. na Não sei. verdade, hoje isso existia, o pessoal usava bastante. De uns tempos para cá, o pessoal está preferindo deixar a caixa dentro Aparente. do vão e aparente externamente. O pessoal não se incomoda mais com isso, né? Ah, tá. E isso lá nos anos 80, 90, o pessoal se incomodava bastante, então ela ficava sempre embutida, tinha os detalhes técnicos. Hoje eu te diria assim que quase 100% das obras as caixas ficam aparentes e não incomodam mais, né? A gente só tem que ter um cuidado muito grande quando forem portas com persianas, porque a gente perde 20 centímetros da caixa da persiana em cima. Então, essa porta, para ficar De confortável, avanço. não para baixo, né? A caixa tem 20 centímetros, você vai perder 20 centímetros na altura do vão. Então, aquele Ah, vão tá. tradicional de 2,10 m, Ah, eu acho que eu ele tenho teria uma que foto passar. aqui. Ah, tá Ele teria que falando de passar porta ou tá falando de portas, janela? portas, portas de correr com persiana de enrolar. Peraí. Não, eu acho que eu não tenho foto de porta, eu tenho porta. Ah, cortou aqui, ó. Foto de janela. Aparece um pouquinho É, ali a caixa. Ah, deixa eu ver essa aqui, ó. mas se tu Essa aqui é a mostrar. persiana, né? Mas essa dá para ilustrar. Se a gente pensar que isso é uma porta, né? Então ela tem É, 20 dá na centímetros mesma. em cima dela, que é a caixa. Então, numa porta de correr, a medida ideal seria 2,30 m. Então, não Ah, aqueles tá. 2,10 m que o pessoal está habituado, né? 2,30 m o mínimo para nós termos uma passagem em torno de 2,05 m, uma coisa assim, mais ou menos. Como se fosse essas portas aqui. Exatamente, mas se tivesse a persiana estaria Vai perder acima. 20. Exatamente. Exatamente. Nessas portas, como são portas, essas portas eu acho que devam ter algo em torno de 2,80 m, uma coisa assim, né? Então É. ficaria uma boa passagem ainda, Ah, não boa, teria problema. boa pergunta. Eu tinha perguntado até para ti offline qual eram Sim, as alturas máximas que permitiam, porque isso é legal, gente, porque você pode ir até a viga com a porta, não aparecendo aquela verga. Então, tu vai fazer um pé direito maior, o gesso está alinhado com a viga que está ali em cima, e aí fica um vão todo livre com essas portas de correr, caso aqui uma varanda, vai para a área externa, vai para a piscina.
Então, aqui, então, essa altura, qual é o máximo que vocês chegam com É, porta de correr? isso é uma coisa bastante interessante, né? Porque a norma de desempenho também trata disso, né? O que que Claro. ela trata? Ela trata de resistência, né? Principalmente resistência à pressão de vento. E existem alguns testes que são feitos, são testes de arrancamento, por exemplo, e outros, né? De estanqueidade. Então, digamos assim, nós estamos na região. O Brasil ele é dividido em regiões de vento, regiões com mais ou menos vento. E o Rio Grande do Sul, por nosso azar, é a região com os ventos mais fortes do Brasil. Então, digamos assim, é onde nós devemos ter mais prudência nessa questão de grandes vãos, né? Porque aqui nós chegamos a ter esses ciclones extratropicais com ventos de cento e tantos quilômetros, etc., né? Então a gente tem que ter muita prudência nisso. Nós temos feito essa porta que você está vendo aí, essa porta deve ter, vou chutar, uns 12 metros por quase 3 metros de altura. Sim. Então, para nós é uma porta normal, não tem nada de excepcional nessa porta, né? Então, é uma questão de bom senso e sempre analisando. Se essa porta fosse de frente ao mar, por exemplo, no nosso litoral, talvez já teríamos um pouco. Essa agora que estamos olhando é de frente ao mar, e uma porta grande também. Mas eu diria assim, as folhas de uma largura em torno de 1,5 m, 1,80 m, e uma altura em torno de 3 metros, talvez um pouco mais, né? Isso a gente consegue ter um excelente desempenho e um ótimo resultado também acústico, de estanqueidade, etc., né? E tudo isso com segurança. Sim. E a questão de manutenção dessas portas, ela tem alguma Ah, manutenção periódica ou não? na verdade, é mais questão de limpeza, né? É mais questão de limpeza. Cortou um pouquinho? Fui eu que mexi aqui. Ah, Tá, tá. mas voltou já, pra mim tá tranquilo. Tá. Não, então só para contar para o pessoal, o PVC ele é um plástico diferente, porque de todos os plásticos, ele é o plástico mais verde. O PVC ele tem 57% dele é cloro, que vem do sal. E Ah, sim. 43% dele é eteno, que vem do petróleo. Então, nós temos um plástico que só 43% vem do petróleo, 57% vem da natureza. Então, é um plástico ecológico, digamos assim, porque você consegue ter todo o desempenho e ainda usa menos petróleo do que outros materiais, né? E o PVC ele é Tá. 100% reciclável. Por exemplo, na Alemanha existem fábricas que reciclam janelas inteiras. Você joga a janela dentro de uma máquina, ela tritura, moe e sai produzindo outros produtos de PVC, né? Nós Nossa. mesmos na fábrica, nós não geramos nada de resíduos ambientais. Todos os nossos excessos, todas as nossas paras, eles são moídos e reaproveitados para produtos complementares, cantoneiras, etc., né? E na questão da manutenção e da limpeza, isso é outra coisa muito legal. O PVC ele tem uma vida útil muito longa e para isso ocorrer, você só precisa limpar ele. E para limpar ele, só precisa de água e sabão, nada mais. Sabão Sim, neutro e não água, inventar um monte de produto aí que pode nada, até nada, danificar. pelo contrário, não precisa botar nada químico. Água e sabão vai ter uma janela maravilhosa para. Eu vou dizer assim, ó, que nós conhecemos aqui no Brasil há mais de 40 anos. Sim. E a questão das ferragens, né? É óbvio. As ferragens, as coisas como roldanas, fechos, etc., elas, Tô elas, ouvindo. obedecem, elas obedecem a mesma lógica que, por exemplo, eu sempre faço uma analogia com os automóveis. No automóvel você tem amortecedores, filtros de óleo, de água, etc. Então, com uma certa periodicidade, você tem que substituir esses componentes porque eles têm uma vida útil, né? Então, encerrou a vida útil dele, você troca aquele componente e segue usando a sua esquadria. Tá. Mas eu estou falando de períodos longos, né? Sim, sim, sim. O que eu ia te falar? Como se comporta? Ah, tá, boa. Como se comporta com o fogo? Questão de ser inflamável Sim, ou. sim. Não, isso é bem legal também. Na norma, né, a norma de esquadrias, a norma de perfis para PVC, ela tem um capítulo que trata da questão do fogo. Porque quando você envolve um plástico, você logo vem em mente a questão do fogo. Então, o PVC, por norma, ele é autoextinguível.
O que que significa isso? Se você, vou usar um exemplo prático. Se você pegar um isqueiro e encostar num perfil de PVC, ele vai começar a derreter. Ele vai queimar e derreter. Quando você apagar o isqueiro, o fogo apaga também. Então o PVC ele não propaga a chama. Ele é Sim, porque a auto-extinguível. madeira Ele não... propaga, né? Ela vai indo. Exatamente. E ele não é fonte de ignição também. O PVC é tão bom contra incêndio que todos os cabos e fios que nós temos nas nossas casas são revestidos com PVC. Pois é. Porque ele é um excelente isolante, né? O PVC é um excelente isolante, tanto térmico quanto acústico. Então, Tá. das diversas funções deles, uma delas é recobrir os cabos de energia. E os acabamentos que tem, que eu tava vendo aqui, a gente tem preto, aqui ó, tem as esquadrias pretas, né? Isso, Os perfis, e a gente tem isso, também madeirado, aqui ó, uma isso, porta. isso, perfeito. O PVC, a máquina que produz o perfil de PVC, ela chama uma extrusora, né? Então, da extrusora, ele é produzido como tubos, por exemplo, né? Então, ele é um processo contínuo. Ele sai da extrusora sempre na cor branca. E quando a gente vai adicionar cores ao PVC, é feito um processo de colaminação dele, também com películas especiais. Então, nós utilizamos uma película de uma empresa alemã, top de linha, e é uma película desenvolvida para países tropicais, para ela ter realmente a proteção UV que nós necessitamos. Porque a mesma questão do amarelamento do branco existe no desgaste das cores. Então a gente tem que ter Sim. a mesma preocupação com as películas também, né? E esse nosso fornecedor é uma empresa do Grupo Continental, mesmo que fabrica pneus, uma grande multinacional, e eles nos oferecem nos produtos da base 10 anos de garantia também nas películas Ah, coloridas, legal. né? Muito legal. Tá. Deixa eu ver como é pelo que eu sei, a base, eu acho que é a única empresa brasileira que também faz PVC, rodapé, que é 100% de PVC, não é? Na verdade, existem outros rodapés de PVC. Existem alguns rodapés, por exemplo, que o pessoal faz como se fosse um perfil de janela. Daí ele tem aquele desenho, e ele tem aquelas câmaras de ar no meio, etc. Existe um outro produto que é aquele rodapé de poliestireno, que o pessoal É o até bem conhecido. vulgarmente chama de PVC, só que aquele produto não tem nada a ver com PVC, e aquele produto ele tem um grande problema que é a flamabilidade dele. Aquele sim é um produto que pega fogo, tem ignição, né? E ele é perigoso aquele produto. E existe um outro produto no mercado que o pessoal está fazendo rodapé de PVC com madeira. Ah, Então, tá. esses todos são produtos com PVC. O nosso não. O nosso é o PVC, o mesmo PVC que nós usamos para a janela, e nós colocamos um agente expansor nele, e então ele fica como se fosse um soufflé. Ele fica todo aerado dentro dele, né? E é como você está vendo no desenho, ele fica maciço, todo aerado, e em termos de qualidade, ele é um produto bem superior ao que existe no mercado. Nós somos pioneiros na produção e desenvolvimento desse produto no Brasil, né? E o produto está crescendo muito, é um produto recente, nós estamos com ele há pouco tempo no mercado, mas é o maior sucesso, assim. Acho que as pessoas que quiserem conhecer um pouco mais Sim. podem entrar em contato com a gente ali. É muito legal esse produto aí. E uma preocupação que eu tenho, que eu não gosto muito daquele poliestireno, porque eu nunca consegui ver nem na casa de pessoas que já têm esse rodapé. Nos meus Sim, clientes eu nunca coloco, mas já vi em sim, casa de sim, pessoas e também em condomínios, eles usam bastante. sim. É o acabamento e o encontro. Sempre ele fica, parece que a pessoa corta e ele fica meio torto, e aí o cara vai lá e enche de massinha e fica uma coisa É, mal acabada. Então eu é. nunca indico que a pessoa quer botar, ela coloca, O, mas não é algo que eu vou dizer para ela colocar. Fabiana, um troço muito engraçado. Além dos nossos clientes que já utilizaram, os nossos maiores propagandistas são os instaladores de rodapé da concorrência. Que quando eles conhecem e trabalham com esse É. produto nosso, né, é impressionante. Que nem tu falaste, é outro produto. Nós conseguimos entregar um produto assim de altíssimo acabamento, né? Fica sensacional a Aqui tem uma aplicação, fica foto que eu vou perfeito. compartilhar aqui, ó, que mostra bem essa questão do canto, que eu vou postar aqui, ó. Ó, Uhum.
aqui tá perfeito. Mas o que eu vejo É, das de poliestireno não fica sim, assim esse sim, canto certinho. Então, até para sim. vocês que estão, né, que o pessoal que está assistindo, que vai às vezes em áreas condominiais, né, hall, sei lá, e tem esses rodapés prontos de poliestireno, vocês veem que nunca é direitinho o acabamento. Eu nunca vi, pelo menos, assim, e eu sou bem observadora. Como eu trabalho com É, isso, eu sempre olho, né, e me chama é, atenção. é. Então, como eu nunca E vi, o, nunca ficar bem acabado, eu meio que nem indico, porque daqui a pouco o cliente não vai gostar e vai me culpar. Então, eu meio me isento. Eu disse, não indico. Mas se a pessoa quer, ok. Aí eu lavo as minhas mãos, né? Tipo, avisei. não, e Fabiana, eu vou te levar E para tem conhecer gente que não se numa importa, oportunidade. né? Mas eu vou te convidar para nos visitar numa oportunidade, para tu conhecer eles, ou talvez alguma obra nossa, e eu tenho certeza que tu vai ficar muito confiante e orgulhosa em indicar esse produto. Realmente ele é diferente do que tem no mercado. Daí eu vou olhar. Daí se eu não gostar, vou Sim, falar. sim. Vou falar, gente, esse lado. Aí eu vou, aí eu vou mostrar. Mas aqui nessa foto que tu falou mesmo, que é o próprio instalador que tirou, né? Então, tipo, não é nenhuma foto É. de Não, não, da não, não são revista fotos. ou Não, feita. não, 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 não. Eu acho que tem E a mais gente aqui tinha uma. uma foto com rodapé. É. Isso aí. E quais. Ah, boa pergunta. Boa pergunta minha. Quais são as alturas de rodapé que tem? No momento, nós temos ele em três alturas: 7 centímetros, 10 e 15, né? Ah, E tá. Eu provavelmente gosto ano que vem da nós vamos. maiorzinha, da de 15. É. Aqui dá para ver os três, né? Tá. Provavelmente agora no ano que vem nós vamos ter alguns lançamentos também nessa linha de rodapés, né? Nós estamos com esses rodapés que eles têm um friso e nós temos um modelo liso também, né? Mas Tá. esse frisado que tu está vendo aí na imagem é o nosso campeão de Que o pessoal vendas. mais pede. Ele é o. Tá. Uma pergunta. A questão de valor. Tipo, é um valor agregado, ele é um valor superior aos outros materiais? Ou não? Ou é equivalente? Como é que é essa parte? Isso é uma questão, às vezes, que as pessoas criam um pouco de pré-julgamento, achando que as janelas PVC são mais caras, né? E eu sempre digo para a pessoa, depende do que ela está comparando, porque nós estamos falando de um produto assim, putz, de altíssimo desempenho, altíssima qualidade, vida útil, todo ele fabricado dentro de normas, todos os acessórios dentro de normas, né? Então, se você pegar um produto de outro material com todos esses cuidados, que atendam todas essas normas, né, todas essas questões técnicas, o PVC não é mais caro. Uma esquadria Sim. de alumínio de alto padrão, ela é mais cara que uma esquadria de PVC. Ah, é? Eu achava Então, que não, porque o alumínio não tem isolamento acústico, ou tem? Não, né? não, esse aqui é a diferença, assim, ó. Uma grande vantagem da esquadria de PVC em relação de alumínio. Todos os cantos, né, das esquadrias de PVC são soldados por termofusão. Então não existem frestas nos cantos, né? Então isso traz uma segurança muito grande, assim, tanto para entrada de água, vento, som, de tudo. E o PVC, por natureza, já é um isolante acústico também. E quando a gente fala em acústica, às vezes a pessoa pensa assim: mas eu vou botar um vidro duplo, um vidro triplo, né? Vou gastar uma fortuna em vidros e vai resolver o meu problema. E isso não é uma verdade, porque o Porque pode passar pela limitador nunca, estrutura. É. claro, nunca é o vidro, nunca é o vidro. Isso nós temos dezenas de ensaios de obras de clientes nossos que estavam com desempenho ruim, gastando uma fortuna com vidros. Trocaram por esquadrias de PVC com vidros muito mais simples e tiveram um desempenho muito melhor. E quando eu falo isso, eu estou afirmando com números, em ensaios feitos em obras com um desempenho e depois com outro desempenho, né? Então, se você pegar esse exemplo da acústica, né? Eu tenho certeza que uma janela de alumínio, para ter esse mesmo desempenho que eu estou falando acústica, a janela de PVC tem, ela vai custar uns 30% mais caro. Não tenho dúvidas Sim. disso. Para ela Para chegar no entregar a mesma mesmo. coisa, né? Para entregar a mesma Exatamente. coisa. Tipo assim, aquilo que nós fazemos com naturalidade, eles têm que fazer com muito esforço para chegar naquele resultado, né? Entendi.
Tá, E eu isso é tirei. inerente aos materiais, né? As matérias-primas. O alumínio é condutor térmico, o alumínio é condutor de som, né? Então, por isso eles têm essa desvantagem, né? Sim, tem que trabalhar mais para correr junto. Exato. E isso custa mais caro. Sim, sim, tudo, né? Eu vou liberar aqui os comentários, a gente tem 20 minutos, porque eu tirei porque estava passando na frente do teu rosto. Aí eu Tá. vi que aqui eu tenho uma caixinha de perguntas com uma ponte de interrogação, eu vi que tem 3 perguntas. E eu vou ativar os comentários para ver se alguém tem alguma pergunta. Aqui, ó. Eu não sei o que é isso que ele está perguntando, tá? Eu vou repetir aqui. Não sei nem se é desse assunto. Fala do DATEC também para método construtivo. Não, não é, né? Ah, tá. Não, não na verdade, É? assim, ó, como eu falei no Não início, sei. nós temos algumas divisões de negócios. E uma das nossas divisões nós temos um sistema construtivo, né, de concreto PVC. Você faz casas de PVC, você faz escolas, postos de saúde, etc. Eu não sei Ah, se a tá. Priscila chegou a compartilhar algum material desses contigo, né? Não. É que eu acho que a Não gente focou mandou. mais na parte de Sim, nas esquadrias, né? esquadrias, é. É. Então, o que é o Eu vou DATEC, né? abrir aqui. É, Fala. tá. Como nós estamos falando de uma tecnologia inovadora, né? O que é uma tecnologia inovadora? É você fazer alguma coisa de uma forma diferente do tradicional. Então, o tradicional do Brasil, o que é? É construir com tijolo, construir com madeira, com concreto, isso tudo é o tradicional. Nós temos uma proposta de construir com PVC. Então, para você regulamentar esses métodos inovadores, existe todo um processo, e um processo bem longo, né? É um processo de qualificação técnica, e digamos assim, o troféu ou o alvará que a gente recebe no final desse processo, caso a gente consiga atingir o desempenho esperado pela norma de desempenho, é o DATEC. Então, depois de 4 anos de muito trabalho, de muito empenho de toda a equipe lá da base, nós conseguimos a obtenção desse DATEC, né? Se eu não me engano, eu acho que só tem três sistemas inovadores em todo o Brasil que possuem DATEC hoje válido, e para muito orgulho nosso, o nosso é um deles, né? E ele é uma excelente alternativa em termos de durabilidade para as construções no Brasil. É uma novidade que em pouco tempo o Sim. público vai. Aí depois a gente faz Seria uma pau. live Seria. só Eu ia sobre dizer, isso, teria assunto né? para uma outra live. É. Ó, tem O uma da filha Tec da base é orgulhosa o. aqui dizendo, ó, que tá com orgulho de ti, a Maria. A Maria. Que bom, né? Muito Que bom. orgulho do pai. Eu vou Que bom. abrir aqui a E caixinha de a. perguntas. Ah, pode continuar. Não, eu só ia dizer que o Datec, esse é o Datec 037, é o número dele, e ele está disponível no site do PBQPH, para Tá. quem quiser consultar, né? Eu vou botar aqui Deixa eu ver se aparece. Uma é por porta de entrada com vidro index, dá um resultado bom em acústica. A máquina não traz. Tá. Eu vou ver se tu enxerga. Gente, eu não sei mexer Ah, nisso. A base perfeito, possui máquinas perfeito. motorizadas, é tudo manualmente. Não, não, isso que eu ia dizer assim, nós somos uma indústria de esquadrias, né? Então nós temos linhas de produção totalmente automatizadas, CNC, né? Para você ter uma ideia, a gente entrega um quadro soldado onde praticamente não tem intervenção humana, né? Desde a barra do perfil até o quadro pronto, o soldado montado, praticamente não tem intervenção humana, são todos processos automáticos, robotizados, né? E são processos bem interessantes, e eu até convido os participantes, se alguém tiver interesse em conhecer um pouco mais, nos visitar, entrar em contato, né? A gente tem muito orgulho de mostrar esses processos, e a grande vantagem disso é que a gente consegue ter uma padronização de qualidade. Sim, Porque quando a gente depende somente do esforço humano para executar uma tarefa, né? A gente sabe que as pessoas às vezes têm dias melhores, dias piores, etc., né? E nessas linhas de produção automatizadas, isso não acontece. Então a gente consegue ter uma padronização muito boa. Na verdade, aonde entra a intervenção humana nesses processos, né? No controle de qualidade. Porque eu diria assim, ó, nisso o olho humano é insuperável. Então, daí nós usamos a equipe para fazer a parte toda de controle de qualidade dos processos, né? E nisso o homem é insuperável daí.
Aqui o Casavetro está perguntando em relação a grandes vãos, por exemplo, portas deslizantes. O PVC, por ser soldado, tem melhor desempenho? Sim, né? Na verdade é assim, ó, tem melhor desempenho em termos de estanqueidade, com certeza absoluta, né? Nas demais questões, entra aquelas variáveis todas que eu falei, de onde é a região que ele vai ser instalado, uma correlação de peso, largura e altura, né? Então, existem Sim, alguns se limites incide para isso, muitos né? ventos, né? Ou uma, tipo assim, Exatamente. é uma cobertura de um prédio alto, É, botar nas é, janelas, né? é. Por exemplo, assim, ó, se for uma obra no Rio de Janeiro, eu consigo produzir vãos maiores do que no Rio Grande do Sul, porque a incidência, a velocidade dos ventos no Rio de Janeiro são menores do que no Rio Grande do Sul. Então, no Rio de Janeiro, eu posso fazer esquadrias maiores e elas ainda vão seguir atendendo a norma. No Rio Grande do Sul, eu tenho que ter um pouco mais de cautela, porque Sim. a gente Daí não tem pode toda brigar essa contra parte técnica. É, Exatamente, daí vem a questão dos ensaios, dos laudos, e a gente não pode brigar contra a natureza, né? A sim. natureza ela tem uma força, né, imprevisível, eu diria assim, né? Então a gente tem que ter Ah, muita prudência sempre nessas questões. a base está apenas no Rio Grande do Sul, não, né? Na verdade, nós atuamos como eu falei, de várias maneiras. Então, com janelas, com esquadrias prontas, né? Nós estamos atuando de Maceió para baixo, né? Então, Maceió, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, esses nós atuamos com janelas prontas. E nós atuamos com mais 54 parceiros espalhados pelo Brasil, daí desde Piauí lá para cima, Que- onde nós fornecemos o nosso sistema de perfis, né, para essas empresas regionalmente produzirem as janelas segundo os nossos manuais e as nossas qualificações técnicas, né? Então, esse Sim. pessoal regionalmente produz, digamos assim, um clone do nosso produto. Deixa eu ver mais alguma pergunta aqui. Ah, aqui, ó. Ah, aqui, ó, boa pergunta. Essa película, se necessário, é possível trocar? As películas, É, essas tipo é, essa madeirada ou tal. Existe possibilidade de reparo, sim. Existe. Claro que por um técnico, né? Mas existe possibilidade de reparo. Tirei a imagem. Tá. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Essa aqui foi a Elia que perguntou. Uma esquadria de PVC para porta de entrada com vidro 8 milímetros dá um resultado bom. Não entendi o resto da pergunta, né? Porque Tá. cortou. Não, Eu acho. dá sim. Dá para entender? Nossa, não dá sim, entendi bem sim. Dá sim, fica ótimo, né? Talvez tu até tenha alguma dessas imagens, se você viu, a gente faz portas de entrada daquele tipo pivotante, né? E ficam portas Ah, muito as bonitas, pivotantes. com aqueles puxadores bonitos, sofisticados. Fica uma porta lindíssima, né? E ela pode ser tanto Sim, que ela pode ser envidraçada, preta, branca. Ah, uma pode. pergunta, depois eu vou fazer. Sim, A gente tem 10 minutos ainda. tá. Eu Eu quero vou, saber, pode. eu quero saber se na porta de entrada dá para fazer frizz do desenho. Entendeu? Como é que eu posso Não, dizer assim? Daí não, Fabiana. não, talvez teria que se avaliar o projeto, né? E às vezes exatamente o que tu imaginas, não, mas a gente apresenta alguma alternativa, alguma solução, né? Hoje dá para fazer muito trabalho em cima de vidros também, então existem várias possibilidades, né? É Sim, possível tem que sugerir. levar a É, ideia para a eu empresa vou e te aí dar um vocês exemplo, né? Eu estudam. vou te dar um exemplo. Aqueles reticulados, aqueles quadradinhos que a gente via nas esquadrias tipo coloniais, etc., né? Isso tu pode fazer nas esquadrias de PVC. E de que forma a gente faz isso? A gente utiliza um vidro sanduíche, uh, duas peças de vidro, e no centro dele vão esses reticulados para dar essas formas, no caso, né? Então você olha uma janela naquele estilo todo reticulado, quadriculado, e uma esquadria de PVC. Então obtém todo aquele resultado estético que você procura, né? Utilizando o recurso do vidro. Tá. Alguém mais tem alguma pergunta? Já põe aqui nos comentários que eu tô arrastando. A, a base
Tem projetos futuros para um portfólio de cores com mais opções. Tem sim. E esse projeto já começa agora para 2021, né? Nós vamos oferecer mais 3 cores agora para o mercado. Nós trabalhamos hoje com o preto, né? Que é uma tendência da arquitetura, e um tom amadeirado, que é um amadeirado, digamos assim, do dourado para o claro. Nós Sim, vamos eu oferecer mostrei agora. já. É. Isso. Ó. Nós vamos trabalhar com uma cor amadeirada mais escura, que o pessoal tem nos pedido muito, principalmente no centro e nordeste do Brasil. Nós vamos trabalhar com uma cor bronze, um metalizado bronze, que é uma tendência muito forte. E nós vamos trabalhar com a cor que, segundo as principais feiras europeias, vai ser a próxima tendência, que inclusive vai substituir o preto, que é um grafite. Então, essas 3 cores nós vamos estar lançando já a partir de 2021, né? Eu não sei exatamente a data, mas eu espero que já no início de 2021 já vão estar disponíveis aí para os nossos clientes. E parceiros que produzem janelas com os perfis da base, que nós temos uma divisão de perfis que chama Wolf, né? Então Tem também vai estar vários disponível para... parceiros teus aqui na live. Tem o PVC Que bom, né? exclusivo. Ei, Fabiano, A eu base. ameacei eles. Eu ameacei quem não participar vai ser descredenciado. Boa. Não, brincadeira. Tem que entrar. A base tem linha específica para prédios? Temos também. Isso foi um trabalho muito legal, assim, que a gente sempre... Aquela primeira empresa que eu comentei, que eu trabalhei lá nos anos 80, tudo, ela tinha uma vocação muito grande para atender o vertical, que são os prédios, né? E quando nós começamos a base, eu também tinha esse sonho de retomar esse mercado. Só que não são... Hoje, as linhas que nós temos para atender residências de alto padrão são linhas robustas, sofisticadas, linhas caras. Então, essas linhas seria muito difícil atingir o mercado do vertical, né? Então, nós tínhamos esse sonho lá de desenvolver uma linha para atender vertical no Brasil, né? Inclusive, obras de classe média ou até média baixa, né? Para tornar mais acessível o produto PVC. Então, nós desenvolvemos uma linha chamada Design. É uma linha bem mais esbelta, os perfis não são tão robustos, os acessórios são mais simples, né? Nós chamamos ela de uma linha light, só que agora o mais impressionante, né? Essa linha é seguramente a linha mais tecnológica do Brasil, porque nós conseguimos, com toda como é que eu posso dizer assim, enxugamento, parece que está depreciando, assim, mas com toda essa tecnologia, nós reduzimos o custo dela e conseguimos manter o desempenho. Hoje essa linha design, o desempenho no programa de qualidade, que ela também participa, né, é o desempenho A, em todas as questões, questões térmicas, questões estanqueidade, questões acústicas. Essa janela é uma janela light com desempenho acústico superior, nível A. Sim. Então, Tu deu uma hoje... enxugada nos perfis. Sim. É uma linha inédita. Essa linha não existe similar no mundo, né? Ela foi desenvolvida por nós, ela tem uma série de inovações ali, então é um produto bem interessante. Não é um produto para o residencial, para o alto padrão, nada. É um produto que ele tem o segmento específico dela, né? Tá. Então, Outra pergunta que eu presto atenção, que eu como faço muito interiores, eu presto atenção. As portas internas, vocês fazem também ou já não? Portas. Não, sim. Na verdade, sim e não. Hoje, não. E a partir de março de 2021, sim. Nós estamos com o projeto pronto, nós estamos usando a mesma tecnologia dos rodapés. Então, aquele mesmo material de PVC expandido, boa, com aquelas inúmeras, maravilhosas qualidades, nós vamos oferecer nas portas internas também, a partir de março. Vai ser um produto também...
Mas faz as vistas das portas, não só aqueles fininhos de 6 que eu acho horrível. Tem que ser de É, 8. Tem que ser até é. de O, 8, que daí fica é bonito, na, na, fica uma coisa mais rica. na verdade, a nossa ideia é oferecer para o mercado mais de uma Opção, né? opção, talvez até três É, opções. porque às vezes tem uns que é muito limitado. Ah, a gente só faz de É. 7. Ah, só Não, faz de mas 5, essa é uma grande né? vantagem da base em relação à maior parte das outras empresas, né? Porque nós produzimos os nossos perfis. Então então a gente consegue ter muita agilidade para desenvolver novos produtos. Então, se a gente sentir, por exemplo, hoje que já existe uma necessidade do mercado de uma bitola específica de uma guarnição, por exemplo, né? Pô, nós startamos um processo em 90 dias o produto está no mercado. Sim. Então a gente tem Sim, essa como é que capacidade, né? é oferta, como é que é? Oferta procura, oferta, o que o mercado está pedindo, né? Se tu sentir Exatamente. que está tendo É, é. uma boa aceitação, aí vocês produzem em Isso aí. larga escala, É, senão aí é. já freia um pouco. Não, Ó, a e Poliana nós está mesmos. perguntando, Oi. oi, então só tem 4 minutos, tá? Então eu vou agilizar aqui. A Poliana está perguntando se tem representante em Alagoas. Tem. E nós estamos só para dar uma informação para ela, nós estamos produzindo 8 obras para Alagoas. Tudo casas maravilhosas, lindíssimas, né? Barra de São Miguel, Arapiraca, Maceió, Cruz das Almas. Estou tentando lembrar as Sim, sim. localidades, né? Tá, mas daí para E ela saber, ela manda uma é mensagem ali pro Instagram da base. Aí eles indicam. e isso, claro. O nosso representante lá é o Eduardo Lira, né? Eduardo Leite Lira. Até o nome do nosso governador, né? E Ah, sim. o Eduardo lá tem toda a equipe técnica para dar uma excelente assessoria dela, para fazer uma excelente especificação. Ele tem toda a equipe para instalação, pós-venda, uma pessoa para fazer um atendimento maravilhoso para ela. Tá, a Poliana é arquiteta, ó, ela já vai indicar, divulgar. Maravilha, ótimo. Deixa eu ver mais. Gente, tem 3 minutos, então eu vou te agradecer, porque senão vou encerrar aqui cortando. Já deu bastante assunto, a gente pode depois de outro tema marcar outra, né? Então eu queria É, agradecer a tua disponibilidade, né? O Fábio, ele é um dos diretores, né, da empresa. isso. É o pioneiro, né? Acho que ele trabalha com isso já desde 83, né? Então, Março de 84, para ser exato. era uma criança, né? Jovem. É. Não, E por isso eu digo, então, praticamente a minha vida inteira profissional foi com esquadrias de PVC, né? E às vezes as sim, pessoas dizem assim, pô, mas tu com tanto tempo de PVC, tu sabe tudo, né? E eu gosto de dizer para as pessoas, olha, eu sei tudo o que a gente não deve fazer. Isso eu posso afirmar para vocês, né? Porque tudo que errando podia que dar tu vai errado, ajustando e tudo que podia dar errado, eu já passei por isso em algum momento anterior da minha vida. Então, por isso eu digo, hoje nós temos sim. muita responsabilidade do que nós produzimos e entregamos para o mercado, porque eu não me permito dar o erro de errar com coisas que quem sabe que não funciona. Sim, que já Então, passou, né? Por isso que eu vejo assim não tem também. que, né, Pega, errar de novo. sim, é que eu falei, em qualquer área, né? Se tu pegar um profissional que já É, tem uma estrada, já tem experiência, não é, significa que ele sabe mais, significa que ele já errou mais. é. Então ele já sabe, Exatamente, entendeu? exatamente. Ele já E, errou muito mais. Então o é. cara que nem arquiteto, se formou há um ano, errou pouco. Não passou por tanta É, coisa, né? é, Então, qualquer é, profissional. Então, quanto mais tempo, mais tu sabe, mais tu é, já passou, já viu coisas exatamente. acontecerem em obra, em E, montagem, é, tudo que pode e, acontecer, sempre tem coisas novas que podem acontecer, é. né? Mas Não, muitas tu já sabe. É, Não, e mesmo assim, tendo toda a experiência, né? Eu todo dia estou aprendendo uma coisa nova. Todo Claro. dia. Hoje mesmo aprendi um detalhe novo sobre vidros que eu não tinha percebido. Então, a gente está sempre aprendendo e procurando evoluir, né? Então tá, queria te agradecer, a gente tem 1 minuto Ô, só. Fabiana, eu E que eu acho agradeço aí a que muita gente oportunidade. gostou. Ó, muita gente, eu acho que gostou da live. Vai ficar gravada aqui no meu perfil. É só elogio pra ti. E daí, ninguém me Eu conheço elogiou. É só tudo pra ti. eu conheço um monte que está ali, ó. Tá. Que legal. Então, obrigada, então. E a gente depois marca uma outra. Eu que Tá? Eu vou agradeço. E encerrar aqui, se já tem um surgirem minuto. mais dúvidas para ti, a gente está à disposição também para esclarecer Isso, depois me offline aí. mandem. Eu mando Tá. ele no comentário. E eu vou querer ir lá conhecer a fábrica. Maravilha, vou ter orgulho de te receber lá.
Tá, tá bom. Um Obrigado, tchau, abraço. tchau. Tchau. Outro, tchau, tchau.